qual a atual situação hoje, né, desses médicos, de psicólogos, peritos, do Detran, é, salários atrasados, eles podem parar a qualquer momento, doutor Ricardo? De fato, nós temos uma situação ela bem delicada em razão das tentativas de negociação que sempre estão sendo renovadas com o Estado de Sergipe, com o Detran, em busca de atualizar essa remuneração dos peritos e psicólogos. A discussão dos peritos e psicólogos ele vem no sentido de bem atender a sociedade, de trazer um serviço de qualidade, trazer uma realidade onde o serviço prestado ele consiga atender às necessidades da sociedade e às necessidades do trânsito. A avaliação dos psicólogos credenciados para a obtenção ou renovação do CNH, ele tem um último fim, diminuir os acidentes, diminuir as causas de mortes no trânsito, diminuir esse cenário de uso do sistema de SUS. Então, a discussão dos peritos credenciados ao Detran é uma discussão de relevo social. E há alguns anos nós tentamos algumas alternativas, soluções, mas até agora tem muitos andamentos relevantes. Então essa queda de braço, né? Vamos chamar, vamos usar um pleonasmo, é sobre essa remuneração que é repassada aos peritos credenciados ao Detran, isso na prestação do serviço público de avaliação psicológica, inclusive para a obtenção e renovação da CNH, como o senhor falou, já se arrasta desde 2020, é isso, doutor Ricardo? De fato, essa questão ela vem até, eu poderia dizer que um pouquinho antes, mas de 2020 foi quando se percebeu que havia uma grande distorção. Se observou, por exemplo, que o Detran Sergipe, ele remunera melhor, ele cobra da sociedade um valor mais expressivo para a emissão de uma segunda via de CNH, para a alteração de dados do cadastro do motorista no sistema do Detran. Isso gera um valor para a sociedade pagar superior a uma avaliação psicológica e mental. Então, essa distorção, observada com mais veemência desde 2020, é que tem trazido à categoria a necessidade de uma transparência com relação à metodologia de fixação da avaliação psicológica. Hoje, os peritos psicológicos recebem algo em torno de R$ 150 para avaliação e que não tem nenhum tipo de indexador, nenhum tipo de ajuste da inflação, ajuste de perdas da própria atividade, né, considerando que o perito não atende apenas na capital. Muitas vezes eles precisam se deslocar até os interiores, onde eles vão prestar o serviço ao Detran de avaliação psicológica. E essa remuneração, fixada por valor determinado, ela é absolutamente diferente de todas as outras, os outros serviços, as outras cobranças que o Detran faz. Ele faz uma cobrança vinculada à UFP, a Unidade Fiscal Padrão do Estado. Então, mensalmente, ela já sofre algum tipo de correção. Mas os peritos psicólogos credenciados não têm nenhum tipo de transparência, pelo menos até esse momento, com relação à fixação desses valores. Doutor Ricardo, se é uma dívida que vem se arrastando há 4 anos, obviamente já vem do governo anterior. Com esse novo governo agora do Fábio Mitidieri, o Detran também já tentou entrar em contato, enviou relatórios, requerimentos, algo nesse sentido, para poder ter uma conversa abalizada a respeito do assunto? Sim, sim. De fato, essa discussão, como eu digo, ela se arrasta desde o governo anterior, Uhum. mas nessa gestão nós já tivemos alguns avanços, isso é bem verdade. Avanço da natureza, isso já foi pautado para reuniões, alguns ofícios nossos já foram recebidos pelo Detran, e aí, quanto a esse ponto, nós devemos trazer aí as felicitações ao canal, a abertura do canal que o governo trouxe. Mas andamentos relevantes não houveram. Também não é possível dizer que, com a mudança da gestão, houve uma mudança de comportamento efetivo. Houve sim um canal de diálogo mais aberto, mais propenso ao debate, mas até então, sem resoluções significativas. E essa é a razão da possibilidade plena de acontecer uma paralisação dos serviços de avaliação psicológica para a obtenção do CNH ou mesmo a renovação dessa carta.
O senhor falou sobre o valor, né, que esses Sim, psicólogos, peritos recebem. O senhor falou R$ 150, foi isso, doutor Ricardo? exatamente 154. E é por atendimento, não é isso, né? Exatamente. Esse é o valor que todos os peritos credenciados recebem para fazer o atendimento. Nesse valor, o que é que está incluído para ver a transparência da sociedade? Hum. Está incluído a tributação, ISS, está incluído o credenciamento do próprio perito psicólogo, que tem que renovar anualmente, está incluído os valores que são repassados para serviço de terceiros, como locação das clínicas onde são prestados esses serviços. Vale ressaltar que a clínica também tem que pagar um novo credenciamento anual, e isso custeia a atividade de recepção, aluguel e o exercício da profissão do perito. Então, em um cálculo que já foi, inclusive, apresentado ao próprio DETRAN, aproximadamente 30% é a remuneração anual desse valor que paga a prestação do perito. Mais valores são sempre direcionados para custear algum custo incidente nessa. Então, esse aumento, né, que os profissionais pleteiam, seria de quanto, doutor Ricardo? Já foi apresentado algumas avaliações, né? Então, nós temos uma hipótese onde esse valor seria apenas uma atualização monetária e ele traria a correção anual de 2020 para cá. Nós teríamos uma referência de avaliação psicológica em torno de 180, R$ 185, se a gente for uma correção do período. Mas, de fato, isso não seria talvez nenhum maior problema. Perceba uma grande realidade que os peritos potenciais se deparam. Eles encontram, muitas vezes, cancelamentos que são realizados no curso de atendimento no exercício desse trabalho nos interiores. Então, não é anormal que o perito precise se deslocar até alguns interiores para fazer 3 agendamentos. E quando chega lá, ele descobre que já não existem mais 3 candidatos, houveram dois cancelamentos, um cancelamento, e mesmo assim ele vai prestar o serviço. Então, essa distorção entre a remuneração e a forma como todo esse trabalho ele se dá, na realidade, ele traz muitas vezes uma realidade de prejuízo, e que são suportados pelos peritos. E não há como se questionar isso, porque nós também faz parte dessa atividade o cancelamento, a ausência, o não comparecimento dos candidatos. E isso é um dos feitos que essa categoria faz, para tentar trazer uma transparência na remuneração e uma melhor gestão da distribuição dos sorteios dos candidatos para os peritos.